Bom, gente, eu vou falar agora com o Dr. Arthur Ferreira, diretor executivo do Instituto de Análises Clínicas, que hoje é o IACS. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a dimensão do IACS, porque muitas pessoas não têm ideia. É uma instituição que existe há mais de 90 anos, está espalhada pela Baixada Santista inteira. Sem dúvida, João. Obrigado pelo convite. Falar do IACS aqui para vocês um pouquinho, né? O IACS é uma instituição que tem 91 anos de história, sempre aqui na Baixada Santista, né? Teve seu início em São Vicente, depois espalhou para todas as cidades. O IACS hoje está em 6 cidades da região, então a gente está falando de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá e Itanhaém. São no total 13 unidades, né? A gente tem praticamente 3 tipos de divisões dentro do IACS. Um é a medicina diagnóstica, que são os exames mesmo, propriamente dito. Esses exames englobam análises clínicas, mas também englobam ultrassom, mamografia, densitometria, então exames cardiológicos, né, ecocardiograma, ergométrico, então outras alternativas diagnósticas, né. Tem a divisão de medicina ocupacional e, mais recentemente, a divisão de vacinas. Então, esse hoje é o IACS, né, o IACS tem aproximadamente 390 funcionários em 13 unidades. E vocês são pioneiros em vários segmentos e, inclusive, no início da pandemia, vocês iniciaram com os testes PCR. Aliás, são um dos poucos credenciados pelo Instituto Adolfo Lutz, não é isso? No estado de São Paulo, a fazer o teste PCR, que é o teste mais eficaz que existe. O teste do PCR é o padrão ouro, que a gente chama, né? É o único teste que consegue detectar mesmo a presença do vírus no organismo. A gente já trabalhava com uma plataforma de biologia molecular, que é a especialidade que faz esse teste. Então, para a gente foi muito fácil começar a incorporar, fazer os testes que foram comprovados pelo Adolfo Lutz, para que a gente pudesse ser aí credenciado por eles, para não precisar fazer contraprova. Então, o resultado que sai aqui é um resultado definitivo. Ele não vai para lugar nenhum para fazer contraprova. Vocês desenvolveram um algoritmo sorológico, é isso? Que, aliás, foi reconhecido internacionalmente? Isso, sem dúvida. O algoritmo que a gente determinou, lógico, né, João? Nós estamos falando de uma doença que tem muito pouco tempo de existência, né? Então, estudos saem todos os dias, praticamente, de todos os lugares do mundo, que é um vírus novo, uma doença nova. Mas no comportamento que a gente observou das pessoas, dos sintomas, em contato com os infectologistas, a gente conseguiu detectar algumas fases da doença e que tipo de exame a gente poderia indicar para esse paciente fazer, para ter maior segurança. Seja o PCR no início da doença, depois de um tempo a sorologia, que é a detecção dos anticorpos no sangue. Então, todos esses exames a gente tem aqui no laboratório hoje. A ANS aprovou, né, a autorização desses exames pelas operadoras de planos de saúde e ela só pede para que tenha uma indicação médica. Então, o médico precisa fazer um pedido e esse paciente precisa estar com sintomas. Então, esse paciente precisa estar do 1º ao 10º dia de sintomas, que são sintomas de síndrome gripal, né? Estamos falando de febre, tosse, calafrios, dor de cabeça, dor de garganta, alguns sintomas como falta de apetite ou não sente o cheiro, que chama anosmia, né? Ou não sente o gosto das coisas. São sintomas de gripe mesmo. Então, o PCR ele é indicado do 1º ao 10º dia de doença. Após esse período, existe uma latência, né, um período em que nenhum dos exames ele crava com certeza o diagnóstico, né, nem a presença de anticorpo, nem a presença do vírus. Vai do 10º ao 20º dia, provavelmente. A partir do 20º dia podem surgir os anticorpos. Aí sim, esse paciente já teve contato lá no passado e aí no sangue dele aparecem os anticorpos do Covid. O que está se falando muito agora é sobre a reinfecção, né? Sim. A reinfecção é um paciente que apresentou um PCR positivo, passou um período com um PCR negativo e depois apresentou um PCR positivo novamente, né? A gente chama de reinfecção. Existem alguns casos que estão sendo estudados porque a gente sabe que a carga viral ela também oscila. Então, não quer dizer que ele ficou negativo e depois ele voltou a ser positivo. Como a carga viral oscila, ele pode ter pego um período de baixa carga viral e depois novamente alta carga viral. Como eu te falei, como é uma doença nova, um comportamento novo, a gente não consegue determinar com certeza de 100% se aquilo foi uma reinfecção ou foi só uma alteração de carga viral. A gente também tem alguns casos de pacientes que não desenvolvem anticorpos, isso é um outro caso, é uma doença muito diferente das demais que a gente já conhece, né?
Então, tem pacientes que simplesmente fazem o PCR positivo, têm diagnóstico de COVID, só que aí depois de um tempo ele não apresenta imunoglobulinas, nem IgA, IgM, nada. Ele não tem nenhuma cicatriz sorológica, que a gente chama. E aí esse paciente provavelmente ele está exposto de novo a pegar o COVID. Isso é o que tem se falado. Perfeito. No início, vocês tomaram inúmeras medidas, né, para poder atender. Fecharam algumas unidades, aliás, muitas unidades ficaram com algumas unidades pontuais e afastaram funcionários que se classificavam no grupo de risco, gestantes. Como está essa situação hoje? Desde o dia 17 de março, no dia 17 de março, a gente teve uma reunião, a gente começou a fazer um comitê de crise, né, gerenciamento de crise, porque a gente sabia exatamente... não sabia exatamente como aconteceriam as coisas, mas saberia que a gente deveria tomar algumas medidas muito importantes. Uma delas é proteger os nossos funcionários, proteger também quem precisa usar o laboratório, né? Então, tem gente que não pode ficar 5, 6 meses sem usar o laboratório, faz exames de rotina, exames sequenciais. Sim. Então, a gente tomou inúmeras medidas, fechou algumas unidades, pelo menos deixou uma unidade em cada cidade, preparou essa unidade, né, com distanciamento social, aumento do número de dispensers de álcool gel, intensificou a limpeza com produtos bactericidas. Então, tudo isso foi um cuidado que a gente tomou. Hoje, alguns funcionários já voltaram, mas a gente ainda permanece com os colaboradores de grupos de risco ainda afastados em casa. E vocês mantêm o drive-thru, né, que foi uma medida inicial? Sim, o drive-thru, a gente até aumentou, né, a gente tinha uma tenda fazendo drive-thru, hoje nós temos 2 tendas fazendo drive-thru, o nosso número de exames é muito grande, para você ter uma ideia, a gente já passou de 10 mil exames aqui, fazendo 10 mil exames de PCR, desde o comecinho de março. Então, todos os cuidados tomados, colaboradores com EPI, que são os equipamentos de proteção individual, isso daí é inegociável, tem que usar todos os dias, todos os colaboradores. A gente tem um índice de infecção dos nossos colaboradores muito, muito baixa. Então, pouquíssima gente se contaminou e a gente também não sabe se foi durante o trabalho aqui ou no transporte público ou em algum lugar. Mas a gente tomou todas as precauções, João. E as pessoas que não podem se locomover ou querem a comodidade de fazer o exame em casa, existe essa possibilidade também? Sem dúvida. O laboratório sempre promoveu coleta domiciliar. Ele sempre pensou nessas pessoas que têm dificuldades de sair de casa. Hoje em dia, não só são as pessoas que têm dificuldade, mas aquelas pessoas que também não querem sair, né? Então, estão se privando para poder se proteger. A gente aumentou em praticamente 4 vezes o número de pacientes que a gente tem de coleta domiciliar por dia. Então, a gente hoje tem inúmeros carros na rua para fazer coleta domiciliar, seja de qualquer tipo de exame, inclusive o PCR. A gente acredita que a gente esteja num ritmo de desaceleração da doença. Sim. Mas ela ainda existe, e ainda existe um contágio muito grande. A gente observa nos nossos números, João, que o índice de positividade dos casos ele tem diminuído. Então, ele chegou a ser mais de 50% dos casos. Nossa. Então, a cada 2 pacientes, 1 tinha COVID dos nossos testes. Hoje está em torno de 20% e 25%. Então, ele teve uma curva exponencial, cresceu até 51% e hoje ele já está em 20% aproximadamente. Eu acho que as medidas de isolamento, distanciamento, campanhas do Fique em Casa, etc., ajudaram muito a gente não ter um colapso na saúde. Ajudaram a gente a ter um número que, óbvio, aumentou por conta do contágio, tem muita gente que não pode ficar em casa, mas agora a gente está conseguindo, acho que, ter algum sucesso e dentro em breve a gente, com a flexibilização, a gente tem que tomar todos os cuidados, a gente acredita que muitos hábitos vieram para ficar, pelo menos algum momento, né? Então, uso de máscaras, aí, a higiene das mãos com álcool gel, essas coisas, elas vão permanecer durante algum tempo, mas eu acredito que a gente esteja numa fase decrescente do número de casos. Graças a Deus. Agora, sobre a unidade de saúde ocupacional, as empresas retomando, aumentando sua carga horária, voltando ao normal, né? Vocês também se armaram para atender essas pessoas, dar suporte a essas empresas. Sim, a gente pensando aqui numa estratégia, né, de como ajudar a alavancar a economia, o mercado, etc., a gente juntou a nossa expertise de análises laboratoriais
e de medicina ocupacional. Então, a gente tinha um time pronto para fazer tanto as análises dos exames, quanto um monitoramento da saúde do colaborador, orientar as empresas como fazer um distanciamento, onde que eles têm que colocar álcool gel, quais são as medidas preventivas, aquele funcionário que está com febre, o que ele tem que fazer, se ele tem que fazer um exame ou outro. Então, a gente criou um programa de testagem, que é um programa de testagem para a medicina ocupacional, em que a gente tem uma equipe médica e uma equipe de saúde que monitora os casos positivos, os casos de pacientes sintomáticos, indica os exames, faz exame em 100% dos colaboradores de sorologia para ver quem já teve contato ou não. Então, tem sido um sucesso, esse programa tem aproximadamente 1 mês e meio e tem crescido bastante aqui na Baixada Santista. A gente recomenda aqui, referenda o IACS, que, como eu falei no início, uma instituição de mais de 90 anos, né? Gostaria que o senhor reforçasse aí para a população da necessidade, né, da testagem e também dos cuidados para minimizar, né, a expansão dos casos. A gente teve uma vantagem geográfica, na verdade, né? A doença veio lá do Oriente para cá, demorou um tempo, deu tempo da gente se preocupar em se proteger. Eu acredito que a gente fez tudo na hora certa, a gente isolou na hora certa, a gente tomou os cuidados de distanciamento. O brasileiro, eu acho que tem um trunfo aí na mão, né? A gente conseguiu. É difícil você ver notícias de lugares caóticos, que não tem vaga em UTI, ou como na Itália, que eles escolhiam quem vivia, quem não vivia. Então, eu acredito que esse é um grande sucesso que a gente conseguiu quanto país. Mas não dá para esmorecer agora. Ainda precisamos ter um cuidado de isolamento, de saber que tipo de teste cada um tem que fazer. E para isso a gente está à disposição. Aí o IACS, como uma instituição de saúde aqui da cidade, a gente está plenamente de acordo e à disposição aí de quem precisar dos nossos serviços. Te agradeço, viu, João? Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Arthur Ferreira, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, tá? Sempre importante colocar as pessoas a par do momento, né, que a gente está vivendo, que é um momento delicado, mas com cautela e amparado por profissionais como vocês, a gente vai sair dessa com sucesso. Doutor, muito obrigado, forte abraço para toda a equipe do IACS. Obrigado, João, um abraço para vocês aí também.